E agora, é claro que o melhor eu deixei para o final. Agora que a gente passou por cada um desses tópicos, a gente vai falar uma das coisas mais importantes, se não a mais importante. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e muito visto, principalmente nessa época do ano. A gente está no início do ano, então eu acredito que esse assunto ele fica muito presente nessa época, essa época de virada do ano, de início do ano. E hoje a gente vai falar sobre objetivos, metas e projetos. Beleza? Fica aí até o final para você entender a diferença entre esses três, aprender como ter uma meta que possa sim ser atingida, que você consiga atingir. Mas antes da gente começar o vídeo, como sempre eu te peço, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha com alguém, divide esse conhecimento com mais pessoas, porque isso é muito importante. Bora lá então. Por que esse assunto ele é tão interessante e tão relevante nessa época do ano? Porque pensa comigo, época do ano, virada de ano, as pessoas estão muito motivadas, elas pulam ondinhas, elas fazem um monte de coisas, porque tem essa motivação de virada do ano, de ano novo. Por isso que as pessoas criam muitos desejos de coisas que elas buscam ou esperam que melhorem nesse novo ano. Porém, aqui a gente entra numa questão muito complicada, talvez, porque as pessoas têm esses desejos de transformar a vida inteira no começo do ano, graças à motivação, só que a maioria desses desejos caem por terra antes do mês de janeiro terminar. Então, antes do primeiro mês do ano acabar, as pessoas já desistiram de todos aqueles planos, toda aquela motivação que tinha no início do ano. Tudo isso fica para trás, fica perdido. Então, pensa aqui comigo. Será o que faz, o que é responsável por fazer com que grande parte das pessoas desistam desses objetivos antes do primeiro mês terminar? Será que tem alguma coisa por trás disso? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender o que é um objetivo, o que é uma meta e o que é um projeto. Eu vou passar de forma bem simples aqui, só para que você entenda, para que você consiga construir os seus da melhor forma possível. Um objetivo, eu gosto de pensar nele como algo um pouco mais abstrato. É como se fosse uma nuvem, é algo que você não consegue tocar, é algo que você não consegue sentir, sabe? Você sabe que está lá, mas não é palpável, sabe? O objetivo é algo mais vago, entende? Mas é claro que ele é importante. Então, quando você diz para você, eu quero emagrecer, isso é um objetivo, porque é um desejo, não é algo concreto, não é algo que você consiga medir e mensurar, mas é um desejo, então é um objetivo, beleza? Já a meta, ela é um pouco mais específica. Se você, pegando de novo esse exemplo do emagrecimento, se você quer mesmo emagrecer, você tem esse objetivo, você precisa vir para uma meta. Uma meta já seria com mais números. Você colocaria quantos quilos você quer emagrecer, até qual dia você pretende permanecer seguindo uma rotina de emagrecimento, por exemplo, entende? A meta, ela precisa ser um pouco mais específica. O objetivo é muito vago, você não consegue sentir, você não consegue pegar. Já a meta, ela é mais específica, é para que você realmente entre em ação com aquilo ali, para que você tenha um plano, entende? Já o projeto, eu acredito que o projeto ele venha da meta. Não tem como você ter um projeto se você não tem uma meta. O projeto é ainda mais específico do que uma meta. Eu gosto de pensar em um projeto como se você pegasse a sua meta e se perguntasse: quais são os passos que eu preciso dar para atingir essa minha meta? E aí você entra na construção de um projeto. O projeto são esses passos, esses pequenos degraus que você precisa subir para atingir a sua meta, entende? Então percebe como que vai descendo, como que sai de algo abstrato e que não pode ser tocado para algo muito concreto, entende? Passos que você precisa dar, onde você precisa pisar
para atingir o que você deseja. Mas talvez você me ouve aqui falando a respeito disso, mas talvez você nunca tenha atingido uma meta, ou você nunca tenha visto alguém que atinge metas, porque isso não é comum, isso não é normal, isso não faz parte do nosso dia a dia, porque a grande maioria das pessoas pensam em coisas que elas desejam no início do ano, só que desistem daquilo antes do fim do ano, antes do início do ano praticamente começar. Então, metas realmente funcionam? Talvez essa é a pergunta que você está se fazendo aí. E eu te digo que elas funcionam porque elas te trazem clareza, elas te trazem uma visão de para onde você precisa ir, de onde você quer chegar, quais são os passos que você precisa dar para chegar lá. Então elas funcionam sim, elas são excelentes para te trazer clareza, porque afinal de contas não tem como você ir para algum lugar sem saber para onde você está indo. Então ter uma meta é mais ou menos saber para onde você está indo, saber onde você quer chegar. E agora talvez uma das coisas que seja muito presente na vida das pessoas, como eu te falei, que a maioria das pessoas não atingem metas, seja por causa de um erro muito simples: ignorância. E quando eu digo aqui ignorância, eu digo a respeito de não saber sobre determinado assunto. Então, não saber o suficiente a respeito de objetivos, metas e projetos. Mas é por isso que você está aqui buscando conhecimento a respeito desse assunto. E isso te coloca um passo na frente, adiante de muitas pessoas. Porque aqui você já quebra muitas ideias e muitos erros que você poderia cometer ao longo do caminho. Então, eu acredito que o primeiro erro das pessoas é não saber a respeito desse assunto, porque as pessoas elas têm desejos no final do ano. Nessa virada elas têm sonhos, elas almejam as coisas, só que elas não põem nada no papel, não é nada tangível, não é nada que possa ser mensurado. Por isso elas não conseguem atingir as coisas, por isso elas não conseguem avançar e desistem no meio do caminho. Então esse é o primeiro grande erro das pessoas. Elas têm objetivos e desejos muito vagos, muito soltos, elas não mensuram, elas não escrevem nada a respeito daquilo ali. Por isso que não dá certo. E aí você deve estar se perguntando: Thiago, mas objetivo, meta, projeto, quando que eu devo usar essas coisas? Bom, então se você, nessa virada de ano, você deseja alguma coisa, o ideal é que você use os 3 nessa escala que eu estou te falando. Tenha o objetivo, a meta e depois venha para um projeto que é algo mais específico. Entende? Então siga essa escala que as coisas vão funcionar para você. E aí talvez você está pensando: tá, Thiago, mas um objetivo eu já entendi que é algo mais solto, é algo mais abstrato e que eu não consigo tocar, é simplesmente um desejo, um vislumbramento. E quanto a uma meta? Como que eu construo uma meta para o meu ano? Porque afinal de contas o ano está aí, está começando, tem muito tempo ainda pela frente. Como que eu faço para construir uma meta? Bom, como eu te falei, uma meta é algo mais específico, é algo mais mensurável. Você pode, por exemplo, usar o método SMART. Ele é muito conhecido e muito usado para construção de metas. O método SMART, ele fala a respeito de alguns passos que você precisa seguir. Vou ler aqui para você. Começa com o S. O S é de específico. Claro que SMART é uma palavra no inglês que não segue exatamente as letras aqui, mas que você consegue entender. Então começa com uma meta específica, sabe? Tenha claro o que deve ser feito, sabe? O como deve ser feito e quando você vai fazer essas coisas. Entende? Busque especificar as coisas. Logo depois vem o mensurável, que é crie indicadores para medir seus resultados. Por exemplo, se você quer emagrecer, você precisa ter um número para atingir. Por exemplo, eu quero emagrecer tantos quilos, ou eu quero talvez ganhar peso, acontece, eu quero ganhar tantos quilos de massa, entende? Precisa ser mensurável, precisa ter um número ao qual você vai atingir.
Continuando, essa meta precisa ser atingível, ela precisa ser uma meta realista. Não adianta nada você colocar um número muito acima, muito alto, que talvez você não consiga chegar lá e você só vai perder tempo e se frustrar por não ter atingido. Então, coloque um número que você deseja atingir que seja realista. E ainda dentro do método SMART, a sua meta precisa ser relevante para você. Voltando no exemplo do emagrecimento, que é um exemplo mais fácil, mais simples de entender, o que seria uma meta relevante dentro do emagrecimento, por exemplo? Você quer emagrecer, para você, porque você se sentiria bem com isso, ou porque alguém está te cobrando esse resultado? Sabe, é alguém próximo a você que exige que você emagreça. Entende? A meta precisa ser relevante para você, senão você vai desistir no meio do caminho. E a última coisa aqui é o tempo. Você precisa colocar um tempo final para atingir a sua meta, seja daqui 6 meses, seja daqui 1 ano. E isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas ficam nessa paranoia de que a minha meta começa aqui no início do ano e vai até lá no final do ano. Mas não precisa ser assim. Você pode criar uma meta para daqui 6 meses, para daqui 10 meses, nada impede, é sua meta, sabe? É sua vida. Então, você pode sim fazer uma meta que não seja para daqui a 12 meses, e talvez para daqui a 6, entende? Então, esse é o método do SMART para aplicar nas suas metas. Você vai perceber ao longo do tempo que é bem simples criar uma meta. E como eu já te falei de um grande erro das pessoas no início do ano, que só ter um objetivo, não ter uma meta clara, outro grande erro das pessoas é terem muitas metas. Porque aí tem lá o grupo de pessoas que não tem meta, que não tem nada específico, e tem o grupo de pessoas que tem lá uma lista com uma folha cheia de metas. Então isso não vai dar certo. Isso é um grande erro. Se você busca realmente atingir as suas metas, você precisa pôr no máximo 3 metas. Sabe? 1, 2, no máximo 3. Não passe disso. Porque senão você não vai conseguir ter foco para se dedicar a cada uma delas. Entende? Então diminua o número de metas. E agora, continuando, seguindo nessa nossa escada de objetivo, meta e projeto, a gente vai falar a respeito de projeto. Projeto é algo ainda mais específico do que a meta, e eu gosto de pensar, tipo assim, quais seriam os passos para me atingir a minha meta? E aí, esses passos, eles fariam parte do meu projeto, entende? Então eu penso, onde eu tenho que pisar, quais são os degraus que eu preciso subir para atingir a minha meta. E aí, quando eu tenho esses degraus, esses passos, talvez sejam 5, talvez sejam 10, talvez sejam 3, eu não sei quantos serão os seus. Mas quando você tem esses degraus onde você precisa pisar, aí você começa a trabalhar no seu projeto. Porque é aí que você começa a colocar datas nas coisas. Então, se o seu projeto está dividido talvez em 5 passos que você precisa dar para atingir a sua meta. Então, tá, esse primeiro passo, o que eu preciso fazer e até quando eu vou fazer isso? Entende? E aí você começa a caminhar para um projeto que é algo muito mais específico do que uma meta. Entende? Quando você pensa em projeto, você pensa também em rotina. Quais são as rotinas que você vai precisar ter ao longo do seu dia a dia para que você atinja esse primeiro passo do seu projeto? Percebe como as coisas vão ficando mais específicas ao longo dessa descida de objetivo, meta e projeto? Eu acredito que seguindo esses passos, você vai conseguir construir um projeto funcional, porque quando você cria alguma coisa, você espera que aquilo ali funcione. Então, seguindo esses passos, você vai conseguir criar um projeto funcional. Percebe? Pensa onde você precisa pisar para atingir suas metas. Segue isso que eu tenho certeza que seu projeto vai dar certo. E agora, é claro que o melhor eu deixei para o final. Agora que a gente passou por cada um desses tópicos, a gente vai falar uma das coisas mais importantes, se não a mais importante,
para a realização e o atingimento de qualquer meta, de qualquer projeto, de qualquer coisa que você se proponha a fazer na sua vida, que é a constância. Não vai adiantar nada, presta muita atenção, não vai adiantar nada você sentar, você ter um objetivo claro, você ter uma meta bem estruturada, você ter um projeto muito bem construído, se você não tiver a constância, a disciplina de todos os dias fazer o que precisa ser feito para atingir o que você deseja. Voltando lá ao exemplo do emagrecimento, não vai adiantar nada você construir sua meta, seu projeto, tudo direitinho, se você não faz todos os dias o que precisa ser feito. Então, eu não sou nutricionista, eu não sou profissional da área de saúde, mas vamos imaginar que para você atingir o seu objetivo de emagrecimento, você precisa se exercitar 30 minutos por dia, você precisa fazer 5 refeições, onde você coma de forma o mais saudável possível, entende? Então, nada vai adiantar a sua meta muito bem construída se você não se dedicar a cada dia. Se você não fazer seus 30 minutos hoje, ou seus 30 minutos de manhã, ou seus 30 minutos de depois de amanhã, entende? Todos os dias, é agir todos os dias. Se você ter uma meta clara, um objetivo claro, e você fazer todos os dias o que precisa ser feito, qualquer objetivo você vai atingir, qualquer meta, porque é a constância que é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso em metas. Então vamos imaginar lá a pessoa que tem a meta lá muito bem construída no início de janeiro. O que vai adiantar ela ter constância só em janeiro? E os outros meses? E o treino que você precisa fazer hoje? E o de amanhã? E o da semana que vem? Precisa ser feito. O da semana que vem é tão importante quanto o de hoje. E todos os dias são importantes. Então, se você quer passar em uma prova, se você quer ganhar mais, não importa qual seja o seu objetivo, não importa qual seja a sua meta, você vai ter que fazer algo todos os dias. Talvez seja estudar 1 hora por dia, talvez seja se exercitar. Eu não sei, talvez seja trabalhar em uma ideia de um novo negócio, eu não sei qual vai ser o que você vai ter que fazer todos os dias. Mas eu já te adianto, você vai precisar fazer algo todos os dias. E não é porque você fez hoje que você chegou lá, não. Você vai precisar fazer amanhã, e depois também. Entende? Então, desenvolva essa constância de fazer o que precisa ser feito todos os dias. Afinal, eu não estou conversando aqui, eu imagino, com uma criança. Mesmo que seja, eu acredito que seja uma pessoa que tenha responsabilidades. Então, se você está aqui, você tem responsabilidades, você é uma pessoa que consegue se responsabilizar pelas decisões que você toma. Então, tome a decisão hoje de agir, e amanhã também tome essa decisão. E são essas decisões de entrar em ação todos os dias que vão ser responsáveis pelo seu sucesso lá na frente. E isso eu falo aqui, não é só para sua meta, não é só pelo seu projeto que você vai construir agora. Não, eu falo aqui para você levar para toda a sua vida. Presta muita atenção nessa constância, porque essa constância é o que vai te diferenciar da sua média, das pessoas que são medianas no seu trabalho, das pessoas que são medianas na sua família, das pessoas que têm relacionamentos e empregos medianos. Então, essa constância que vai te diferenciar da média. Só que agora também não adianta você sentar, pensar, eu vou fazer 2 horas de atividade física por dia para atingir minha meta de emagrecimento. Vai adiantar? Não, não vai, porque talvez antes você não se exercitava. E aí você coloca 2 horas para fazer de exercício? Não, você precisa construir uma rotina que seja sustentável ao longo do tempo. Entende? Presta muita atenção nisso, que isso é muito importante. Crie rotinas sustentáveis. Então, você não cria uma rotina para funcionar por 1 semana ou por 1 mês. Você está criando uma rotina para funcionar por 6 meses, por 1 ano, talvez até para a vida inteira. Entende? Então, vou repetir. Presta muita atenção nas rotinas que você vai criar. Crie rotinas funcionais, rotinas que você consiga manter todos os dias. Beleza? Quer estudar? Quer passar em uma prova? Não vai estudar 6 horas por dia.
não vai funcionar. Estuda, começa com meia hora talvez, vai para 1 hora, mas tenha rotinas sustentáveis. Já falei e volto a repetir porque isso é importante. É isso que vai ser responsável por você atingir, por você chegar lá na frente, bater no peito e falar, eu consegui. Isso vai ser decisivo. Sabe? Constância, rotinas sustentáveis. Isso são pilares para o seu sucesso. Então eu espero que você pegue tudo que eu te falei aqui e una em uma coisa só. Sabe? Tenha o seu objetivo, tenha a sua meta, construa o seu projeto, saiba que essas coisas são importantes, mas não são as mais importantes. Entende? Você precisa sim ter uma meta bem construída, as coisas bem construídas aqui, mas o que vai ser fundamental, o que vai ser essencial, vai ser a sua rotina que você vai conseguir manter no seu dia a dia. A sua rotina funcional. Então, una essas coisas. Essas coisas vão ser responsáveis pelo seu sucesso lá na frente. Entende? Constância, rotina, planejamento bem organizado. Foque nessas coisas que eu tenho certeza que você vai conseguir chegar lá. Entende? E eu falei aqui mais sobre emagrecimento, mas você pode aplicar isso em qualquer coisa. Você pode aplicar nas suas metas, você pode aplicar na sua vida. Entende? Se você quer emagrecer, se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente, quer passar em concurso, um Enem, alguma coisa do tipo, você quer ganhar mais, você quer criar um negócio, uma empresa, você quer construir um físico melhor, mais forte, mais saudável, você vai precisar disso. Você com certeza vai precisar disso. Você quer escrever um livro, né? Você vai precisar disso aqui. Então aplica isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que isso vai funcionar para você. Mas presta muita atenção, é aplicar. Não é ver a aula e esquecer. É aplicar. Se precisar, reveja o vídeo. Aplique cada passo, sabe? Faça anotações a respeito disso aqui e aplica isso no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai funcionar. Porque funciona para mim, funciona para muita gente, vai funcionar para você. Beleza? Então, agora se você gostou desse vídeo, ou se você se sente até grato, talvez, tomara, pelo conteúdo que eu te entreguei aqui, eu espero que você se inscreva aqui no canal, porque a sua inscrição é muito importante para mim. Curte esse vídeo, compartilha com mais alguém. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, por que não ajudaria outras pessoas? Não é? Então compartilha lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp, compartilha com aquele seu amigo de crescimento, talvez, aquele seu amigo que pretende crescer ao seu lado, beleza? Compartilha com as pessoas aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo. Eu sou o Thiago e eu te espero no nosso próximo vídeo.